Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, o vídeo que a gente vai ver hoje, ele serve muito bem para ilustrar o que algumas pessoas têm feito, inclusive aqui pela internet. Alguns que têm um ponto de vista realmente diferente a gente respeita, mas tem pessoas que realmente elas vêm apenas para causar confusão e elas distorcem completamente a Bíblia ao seu favor. Não é à toa que hoje tem tantas pessoas desviadas e com verdadeiro ódio. Eu sinceramente, meus irmãos, acho que a gente tem que somar. Eu não acredito, por exemplo, que uma pessoa que está em casa, orando, tenta trazer as doutrinas cristãs para dentro da sua vida, do seu dia a dia, conhece as escrituras, esteja fazendo menos do que um irmão que vai para a igreja. Ao mesmo tempo, esse irmão que faz tudo isso, ele também não é melhor do que aquele que vai para a igreja. Eu acho que quem vai julgar isso é Deus. O próprio Jesus Cristo afirmou que onde tivesse 2 ou 3, ele estaria presente. O que para mim reforça a importância da gente estar em congregação. Não interessa se é numa igreja, se é um culto na sua casa, mas que você traga mais irmãos para falar, para orar, para louvar a Deus. Ele gosta disso, sempre gostou. O rei Davi fazia questão de colocar a cidade inteira para louvar a Deus. E está bem claro nas escrituras que sim, Deus gostava disso. Ele não exigia. Mas se as pessoas fazem de bom coração, qual é o problema? Então se eu consigo na minha casa orar e tentar chegar a Deus, por que não se pode fazer isso na igreja? Então esse extremismo que acontece de ambos os lados, é a mesma coisa que a gente citou aqui também, aqueles que defendem falar os nomes dos profetas, do próprio Criador, de Jesus Cristo, em hebraico. Eu não sou contra essa ideia, acho muito boa inclusive. Agora, o problema é querer discriminar o outro que não acha isso tão importante como eu, por exemplo, que já deixei isso bem claro. Eu acho que mais importante do que eu falar uma língua que eu não conheço, é mais importante eu trazer as doutrinas para a minha vida, não enganar as pessoas, não fazer mal, ser honesto no máximo que eu puder ser, tentar ajudar o máximo que eu puder também sem me prejudicar, mas que eu consiga fazer. Eu acho que isso é mais importante, mas isso é a minha opinião, que tem o mesmo valor da sua, nem mais nem menos. Cada um será julgado pelos seus próprios atos. Então o que eu não entendo é essa divisão toda. Ah, esse fala em hebraico, então ele é melhor do que o que não fala. Ah, aquele outro ali vai para a igreja, então ele é mais certo ou mais errado do que aquele outro que está em casa. Nós vamos parar com isso. O outro lado eu tenho mostrado aqui, pagando um alto preço, inclusive de ser extinto da internet. Mas eu tenho feito esse trabalho. Eles estão organizados, têm muito dinheiro, receberam de grandes empresas como Coca-Cola, uma fundação do Bill Gates, ganharam muito dinheiro e estão, de fato, dobrando as legislações em prol das suas causas. Você pergunta, mas por que escuta tanto? Eu vejo esse pessoal hoje doente pelo Bolsonaro, que passaram a ser defensores dos opressores, que são os capitalistas. Não, é porque o capitalista é malvadão, fizeram piada, mas é justamente esses capitalistas que estão financiando essa turma. Eles não podem fazer diretamente para não ficarem mal vistos pela sociedade, então eles injetam dinheiro naqueles que eles sabem que vão servir de testa de ferro para eles. Sempre foi assim. E existia um consenso que era preciso proteger o cidadão comum dessa tirania. Hoje não, porque se você fala qualquer coisa contra a globalização, por exemplo, a invasão de empresas, destruindo as empresas nacionais, empresas internacionais engolindo as menores, vão acusar você de comunista. Então com essa mentalidade, para onde é que a gente está indo? Tá tudo ficando pior. Tudo literalmente ficando pior. Então, meus irmãos, eu não quero nem entrar nesse assunto, porque a gente aqui vai fazer uma análise das distorções que as pessoas fazem. Um pastor acredita realmente no que fala, mas ele engravidou 2 meninas, uma de 14 e 15 anos, se eu não me engano. Eu vou ver o vídeo com vocês. A dica foi do nosso irmão Silvio Omar Ramos. Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Vou colocar o vídeo aqui, vamos ver essa reportagem juntos pra gente fazer uma análise, tá certo? É um verdadeiro exemplo de distorção das escrituras. Vamos lá. É claro que é o extremo, né? Mas isso existe em todos os níveis que você possa pensar. Vamos lá. Esse homem é José Pedro Campos, de 60 anos. Ele está sendo acusado de pedofilia. As vítimas, 2 adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, frequentam a Igreja Cidade do Bom Deus, ou Igreja dos Santos Escolhidos. A seita religiosa foi criada pelo pastor Campos, como é conhecido, em 2001. Ela possui 2 templos, um em Pinheiro, na região periférica no bairro da Bubalina, e outro no povoado Serraria, uma área afastada da cidade, a cerca de 2 horas da sede do município. As menores estão grávidas, uma delas já está no 8º mês de gestação. Ela prestou depoimento ontem à noite. Para a polícia, Campos disse que tudo o que está acontecendo seria a obra de Deus, inclusive a sua prisão, e que as adolescentes ficaram grávidas por obra e graça do Espírito Santo.
Simplesmente é difícil comentar sem a gente xingar, né, meus irmãos? Mas eu vou fazer o possível aqui. Você não entrou aqui para ouvir palavrão nem xingamento. Mas, meus nobres irmãos, isso é um belo exemplo escancarado de como a pessoa, quando quer ser canalha, ela simplesmente não diz: não, eu sou um canalha e vou fazer uma canalice. Nem todos são tão canalhas a esse ponto. O que é que o cara faz? Ele se engana. Ele distorce a verdade para sua própria conveniência, para o seu próprio benefício. Ele distorce a verdade, acredita nessa verdade que ele mesmo criou distorcida e vai à luta. Dessa maneira ele consegue dormir de noite e ainda se acha no direito de fazer uma atrocidade dessa, né? Enganar mais duas irmãzinhas, 14 e 15 anos, crianças ainda. E ele se convence que o Espírito Santo está agindo através dele, porque você vê na Bíblia não tem parâmetro para isso. O Espírito Santo não é uma possessão demoníaca que invade o corpo da pessoa. A pessoa é guiada por ele. Você fica no comando. A pessoa é guiada, é ajudada por ele. Você vê Maria, quando engravidou do nosso Jesus Cristo, ela não precisou ter contato nenhum com o homem. Foi pela graça. Inclusive, depois o anjo vai falar com José porque ele ficou desconfiado. Ele acreditava em Maria, sabia que ela era uma boa pessoa, mas seu lado físico custava acreditar que, de fato, aquilo ali era obra de um Espírito Santo. Então o Espírito Santo, em momento nenhum, ele precisava da carne para fecundá-la. Mas ele apaga, ele distorce tudo isso. Você verá isso acontecer em muito, meus irmãos, principalmente agora nessa questão da agenda colorida. Eles vão distorcendo a Bíblia e vão dizer que aquilo ali é uma interpretação errada de outras partes que proíbe tal ou outro comportamento. Então eles vão dizer: não, isso aqui é errado, é uma interpretação errada. E ai daqueles que falam. Já tem acontecido isso e muito, mas ninguém hoje ousa nem a falar, nem mesmo eu, meus irmãos, que eu não quero perder esse canal, é burrice. Eu quero falar o máximo possível de verdade, sendo inteligente, para que a gente não perca, de fato, esse espaço que a gente ainda tem. Se chama inteligência, ter jogo de cintura. Mas, se a gente pegar e dizer: ó, vou dizer agora tudo o que fizeram, o canal cai na mesma hora. E no mínimo eu vou sair daqui de casa preso, porque já criaram jurisprudência, já criaram lei, para que você não possa falar certas coisas que vai contra o que o sistema quer pro mundo. Então vem um idiota desse, uma pessoa que você vê que é sem cultura, mas às vezes sabe conversar e convence outros. E ao perceber isso, ele vê que dá para ganhar dinheiro, principalmente se ele usar o nome de Deus. A maioria das pessoas humildes não entende ainda que ela não precisa pagar para ser salvo, porque nós somos salvos pela graça, não é preciso mais ofertar. Eu acho justo, inclusive, que a igreja cobre uma ajuda, agora deveria tirar o nome de dízimo. Olha, irmãos, eu quero que você ajude a sustentar a igreja. Nós precisamos de um valor tanto por mês, porque aqui tem energia, tem IPTU sobre o imóvel, o pastor às vezes largou o emprego, está só vivendo daquilo, de pregar a palavra, e o próprio Pedro disse que é justo e merecido. Agora, se aquilo vai desviar uma pessoa que seja, ele não queria. Nem todo mundo é Pedro. Então beleza, pastor, vai viver só disso, vai viver ensinando o verdadeiro evangelho? Eu não vejo problema. Agora, deixar bem claro, isso aqui é para mim, o pastor, sobreviver. Isso aqui é para o nosso templo aqui de pedra continuar de pé. Porque o templo do Espírito Santo somos nós. Se fizesse essa separação, meus irmãos, eu não teria um vídeo de crítica. Eu faço as críticas aqui por causa dessa enganação, que eles não dizem a verdade, que é justamente para quê? Para que as pessoas doem mais. Se é no nome de Deus, eles colocam o que na cabeça? Olha, se você não der, você está tirando de Deus. Então você vê o pastor já com 2 templos. Por quê? Como é que ele conseguiu? Usando a palavra. Vamos continuando que ainda fica pior. Isso aí não tem nada de errado, nada. É uma questão religiosa. E as igrejas me odeiam e fazem tudo para me prejudicar, para que eu não anuncie a verdade a respeito de Jesus, o campeão. Simplesmente eu atendi o pedido do anjo por ordem de Jesus. Só deu recado para a menina e para os pais da menina, que Jesus precisava delas, pois o reino de Deus vem do céu para a terra. E os seres celestes que não podem habitar em corpos fecundados, só pode habitar em corpos gerados, como de Jesus, de irmão Campos e de outros profetas. Eles têm que vir para a terra porque é uma promessa de Deus a Jesus de Nazaré, o campeão todo-poderoso. E ele vem reinar na terra. Isso um dia tinha que acontecer, meu irmão. Um ponto bem interessante, meus irmãos, que eu digo aqui, é que ele de fato acredita nisso. Eu creio que ele acredita nisso. Eu creio que esse anjo veio visitar ele. Eu sei que agora vão dizer: nossa, Davi, você enlouqueceu. Mas não é o anjo de Deus, não é o anjo de luz. É o anjo das trevas, que enganam pessoas como ele, que querem acreditar no que a sua cabeça louca imagina e gosta.
Então essas pessoas ficam muito fáceis de ser seduzidas. A prova disso é o jeito que ele chama Jesus o campeão. Eu nunca vi ninguém, mesmo na Bíblia, chamar Jesus de o campeão. Diz que ele venceu o mundo, mas a palavra campeão você não vê ela sendo usada. Até porque a palavra campeão, ela vem muito de coisas fúteis. Como por exemplo, esse é o campeão de boxe, um esporte. Esse é o campeão da corrida. Mas quando uma pessoa faz um ato heróico, como o de Jesus Cristo, salvar toda a humanidade, você chama de quê? Esse é o Salvador. Esse é o nosso herói, vamos dizer assim. Mas você não usa a palavra campeão. Agora, esse anjo que se apresentou para ele, com certeza deu esse nome porque pertence a um demônio. E com certeza não está completo. Você vê que, para quem estuda um pouquinho de exorcismo, quem leu algum livro um pouco mais a fundo, sabe que todos os exorcistas, inclusive o próprio Jesus Cristo, que foi o maior deles, ninguém expulsou mais demônios do que o próprio Jesus Cristo. A primeira ordem que Jesus Cristo dizia era: diga o teu nome. E a autoridade era tamanha que o demônio não poderia se recusar a dizer. E isso acontece, meus irmãos, porque ao saber o nome do demônio, você obtém autoridade sobre ele. O difícil é ele dizer. Então, geralmente, eles fazem anagramas, que é a mesma palavra escrita de outra maneira. Eles falam os nomes ao contrário, dão algumas letras. Então, esse nome campeão deve ser algum anagrama de alguma entidade que se apresentou para ele e deu esse nome. Porque isso é um tolo. E ele acredita firmemente nisso. Você vê que tanto é que ele foi falar com os próprios pais da criança. Não é normal. Se fosse um simples abusador, o que é que ele teria feito? Convencido, dar alguma coisinha, como a maioria que a gente vê por aí fazer, né? A gente vê nos próprios noticiários, nos programas policiais. Mas ele agiu diferente, ele foi falar com os pais. E acredita firmemente nisso, está segurando inclusive lá. Está prestando depoimento e segurando o argumento. E pelo que eu estou vendo aqui, é uma situação difícil porque foi com consentimento das crianças e dos pais. É bem complicada a situação, família. Olha como o inimigo age na vida das pessoas. Tranquilamente, ele compara o fato a uma passagem bíblica do livro do Apocalipse. Ele se baseia no capítulo 12. Confira o que diz o texto bíblico. O versículo 1 do capítulo diz o seguinte: viu-se um grande sinal do céu e subir uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No versículo 5, nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse trecho da matéria, meus irmãos, confirma, pelo menos para mim, deixa mais claro a influência de uma entidade que de fato deve ter aparecido para ele. Porque se existe um conhecedor da palavra de Deus, esse alguém é o inimigo. Ele conhece ela do começo ao fim. Agora o que ele faz é justamente o que muitos, inclusive aqui na plataforma, têm feito. Usam para o seu próprio enriquecimento, para o seu próprio benefício, para desviar as pessoas do caminho da salvação. Jesus Cristo alertava isso desde aquela época. Lembra que ele falava dos fariseus, dos escribas, dos senhores da lei? Ele disse que esse pessoal fazia as pessoas 2 vezes mais filhas do demônio. Eles nem entravam e nem deixavam as pessoas entrar. Quer dizer, a pessoa ia atrás da palavra de Deus e ela se tornava pior do que se não tivesse conhecido. E aqui, nesse vídeo, por isso que eu trouxe para vocês, você está vendo um exemplo grosseiro disso. Ao extremo. Vamos continuar que fica pior. Agora, o que está acontecendo é as águas da boca do dragão sobre a mulher a fim de arrastar e comer a criança. É tudo isso que está acontecendo. Faz muito tempo que eu não tenho relação. Desde que Jesus me chamou mesmo para trabalhar para ele, eu não tenho relação sexual com ninguém, nem desejo tenho. A menor de 14 anos está sob a guarda do Conselho Tutelar. A de 15 foi ouvida pela delegada regional na companhia dos pais. Ela acredita que realmente foi tocada pelo Espírito Santo. Você chegou a ter uma relação com ele? Não. Ele ordenou e aconteceu. Quem é o pai do teu filho? Jesus. Na entrevista, ela nega o ato sexual, mas confirma que ficou sozinha com o acusado na beira de um rio durante a noite. Onde a criança foi concebida hoje? Na beira do campo. Ele orou pela minha barriga e pediu que... ordenou que acontecesse. Só eu e ele. Você vê, né, meus irmãos, a inocência de uma criança. É uma criança esperando outra criança. E, com certeza, ele já orientou a família. Olha, eu sou um enviado, vão tentar me atacar, né? Esse tipinho aí a gente consegue desmascarar de longe. O que ele falou no começo da matéria já dá toda a pista. Ele disse, não, é porque as igrejas, as outras igrejas, a certa é a dele. Então, meus irmãos, preste atenção que eu falei no começo do vídeo, como é importante a gente não entrar nessa. Quanto mais a gente acha que tá certo, se por acaso a gente estiver errado, o quanto perdido nós estamos.
Preste atenção nisso. Por isso é que a gente deve ter cuidado, deve ter prudência. Tá aí um exemplo. Eu tenho certeza que você não quer ser comparado a um camarada desse. Mas ele já convenceu a família, olha, eu sou o santo, eu sou o certo, e vão me atacar e vocês têm que me defender, senão vocês também estarão compactuando com o mal. E as pessoas começam a acreditar nisso. E nós temos que ter cuidado para não sermos uma dessas pessoas. É claro que não nesse exemplo nojento, imundo, mas pode acontecer de outras formas, porque o inimigo faz isso. Ele te atrai da forma que ele consegue. É aquele irmão, por exemplo, que gosta de bebida, já tem aquele outro que a bebida não vai funcionar com ele, ele não gosta. Mas ele já curte uma dança, e assim o inimigo vai criando as armadilhas que nós temos que estar espertos, meus irmãos. E seguir o conselho do próprio Jesus Cristo. Sejam humildes. Se você tiver humildade, se você sempre parar para prestar atenção no ponto de vista do seu irmão, impossível, posso dizer isso para você cair em alguma armadilha, meu irmão. É o que eu tenho feito nesse canal. Por isso é que eu digo, ó família, essa é a minha opinião. Nesse momento, pelo que eu li, pelo que eu estudei. Amanhã, talvez, como aconteceu com os nomes em hebraico comigo, eu penso diferente. Mas eu nunca disse, ó, o certo é esse e acabou, e quem falar tá errado. Eu não faço isso, eu vejo um monte fazendo isso. Eles têm uma síndrome de Messias, mas Messias só existe um. Então a gente tem que ter muita cautela nisso, meus irmãos, porque a gente acaba se transformando em um fanático desse e nem percebe. Vamos ver o restinho da matéria. Os pais da jovem grávida de 8 meses acreditam que tudo o que o pastor Campos diz é verdade. Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu creio que é do poder de Deus, que as meninas estão grávidas. A denúncia chegou à polícia através do pai da menor de 14 anos. Ele se separou da mulher e, quando descobriu o fato, ela já estava grávida de 3 meses. O que a gente observa é um crime chamado violação sexual mediante fraude, que é manter relação sexual com uma pessoa, convencendo, usando da arte de enganar, que é a fraude, convencendo que deve manter por algum motivo. E nesse caso o que a gente observa é o fundo religioso. Elas foram convencidas de que foram escolhidas por Deus para conceber um filho do Espírito Santo. E elas acreditam nisso até hoje. José Pedro Campos teve prisão temporária decretada por 30 dias para que o caso possa ser investigado pela polícia. Existe a suspeita de que outras menores podem ter sido abusadas sexualmente pelo líder desta seita. Então por aí você vê um dos pais, né, dizer que acredita que de fato as filhas estão grávidas de Jesus Cristo. Convencer esse daí é muito fácil. É só fazer o exame de DNA que vai ver que são filhas do pastor. E veja o perigo disso, que só foi descoberto porque o pai da menina mais nova, de 14 anos, ficou revoltado, né? Uma pessoa mais esclarecida, viu esse absurdo e ficou revoltado e denunciou. Senão, nós nem estaríamos sabendo disso. E aí eu pergunto a você, será que esse é o único caso aqui no Brasil isolado, meus irmãos? É lógico que não. Isso acontece em todas as esferas que você imaginar. E nós não ficamos nem sabendo disso. Então não quero alongar mais esse vídeo para maior do que ele já está. Mas vamos ter humildade, meus irmãos. É isso que a gente precisa, ter humildade. União. E se a gente realmente fizer isso, conseguirmos fazer isso, todas essas coisas que estão descritas em Apocalipse não tem data, como eu já falei, no meu entendimento, porque cabe a cada geração adiar isso. Aquilo vai acontecer. É impossível anular o que está escrito, mas ele não tem data. E Jesus Cristo, ainda para confirmar isso, eu me baseio no próprio Cristo que disse: ai daqueles por quem essas coisas vêm. Então essas coisas chegam porque aquela geração foi omissa, aquela geração foi preguiçosa, como o próprio Jesus Cristo também define, é uma geração perversa. Se permitimos isso, todos aqueles acontecimentos que poderiam ser daqui a 10 anos, 5 anos, 100 anos, só Deus é que sabe essa data. Mas elas podem se adiantar por nossa própria culpa, por nossa própria omissão. Então, meus irmãos, reforça aqui, vigiai, tá certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece que a gente tá com os 2 produtos lá na Hotmart, o link tá aí na descrição do vídeo. Ao comprar, você participa do sorteio desse carro, tá certo? Se você não quiser o carro, pode ser o valor dele, que é 25 mil. Além de participar, você também ajuda a financiar esses vídeos, que ao contrário de alguns, a gente aqui faz um trabalho limpo e o meu único patrão é vocês, meus irmãos. Então quem puder vai estar ajudando tanto a pessoa que vai ganhar, que pode ser você, como também patrocinando os nossos vídeos. Fiquem com Deus, meus irmãos. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto!